Vamos então começar a mais uma live de leitura da nossa leitura anual de 2025. Estamos entrando agora no mês de agosto. Hoje é 1º de agosto. Prosseguindo aí no livro do profeta Isaías, profeta maior, que tem 66 capítulos. E a Bíblia, por sua vez, tem 66 livros, dividido em 2 tomos. Primeiro Testamento e Segundo Testamento, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, tá bom? Nossa leitura anual de 2025, hoje nos capítulos 1º de agosto, 25 a 27, tá bom? Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Então vamos convidar o Espírito Santo a se fazer presente nesta leitura. Espírito Santo de Deus, se faça presente nesta leitura e que o Senhor nos guie na tua verdade. Porque as profecias de Deus, elas não se calaram. As profecias de Deus, elas estão aí e se cumprem todos os dias. E os dons das profecias também se cumprem todos os dias. Não julgaremos Deus o profeta, não julgaremos aqueles que profetizam sobre nossas vidas, mas julguemos a profecia. Se for do Senhor, se cumpre. Se não for, o profeta não passa de um mentiroso. E assim aprendemos a detectar os verdadeiros profetas e os falsos profetas por meio da tua leitura anual. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E desde já agradeço, Deus, pelos inscritos que estão chegando no canal, pelos inscritos que ouvem a leitura, que visualizam o vídeo, que dá um like, que compartilha e que chama mais pessoas. Porque alcançamos, Deus, uma meta de inscritos bom, alcance bom, ou seja, pessoas de um número bom para ler a tua palavra. E essas pessoas que chegaram para somar na leitura, a glória seja do Senhor. Eu acredito que essas pessoas estão sendo abençoadas, Deus, a partir do momento que entrou conosco para ler a tua palavra. Eu tenho certeza e fé que as suas vidas estão sendo mudadas dia após dia e que o Senhor, Deus, por meio do seu Espírito, permaneça esses inscritos na leitura anual. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia, no livro de Isaías, vamos ler o capítulo 25 até o 27. Do 25 ele continua, do 24. Do 24 ele tem um título, o nome Predição do Castigo dos Israelitas e o seu bom efeito. Daí, predição do castigo e o seu bom efeito de quem? Do castigo. Assim que a gente diz, há males que vêm para o bem, e assim está escrito. Predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito. A promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos. E depois de tudo isto vem cântico de louvor pela misericórdia. Aleluia. Então Deus, ele prevê o castigo, e esse castigo é para bom efeito, e depois livra eles dos seus inimigos durante este castigo, e no fim de tudo cantamos louvores pela sua misericórdia. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Nada para Deus é impossível. Mesmo numa guerra que você está passando, num momento difícil, Deus está fazendo para o seu bem. Porque Ele vai tirar uma coisa ruim, vai botar uma coisa boa. Vai tirar uma coisa velha para pôr uma coisa nova. E no final de tudo, todos vamos louvar ao Senhor pelo livramento, pelo agradecimento e pela conquista que Ele colocou. Aleluia. Então aqui no 25 diz assim, continuação do 24. Olha lá. Mas não continua no 24. Ele
Quebra aí e começa o capítulo 25. Não sei quanto tempo depois, né, preveu essa predição e o capítulo 25 continua. Porque essa minha Bíblia, ela não é uma Bíblia cronológica. Mas no ano que vem da leitura de 2026, se Deus nos permitir, iremos começar uma leitura na Bíblia cronológica. Amém? Então diz assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome. Porque fizestes maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizestes um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exaltaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe terá trilhado debaixo dele. Aliás, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no montouro. E Moabe estenderá a mão por entre eles, como as estentes o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá a sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-la-á e derribá-la-ás por terra até o pó. 26. Continuando. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo, o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos seus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória
está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito, que está dentro de mim, madruguei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica iniquidade. E não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, confundir Sião por causa do zelo que tens do seu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente. Tu aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto, te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Bem conhecemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento, livramento. Não trouxemos bem conhecemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exaltai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Aleluia. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Aleluia. Profecia essa de Isaías. Esta profecia, ela não está morta. Ela está se cumprindo nos dias de hoje. Aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo, o Senhor guardará. E esta palavra que eu acabei de ler, ela está se cumprindo e se cumprirá também nos dias de hoje. Aleluia. 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia guardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria saças e espinheiros diante de mim? Guerra. Não há indignação em mim. Quem me poria saças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, e faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu ele como feriu aos que o feriram? Ou matou ele assim como matou
aos que por ele foram mortos. Com medida contendestes com ela, quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte, o tempo do vento leste. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de haver tirado todo o seu pecado. Quando ele fizer todas as pedras de altar como pedras de cal, feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada, como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão e devorarão seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde a corrente do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será aquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor ao Monte Santo em Jerusalém. Aleluia. Deus é o Deus dos montes, é o Deus dos vales, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus das promessas. Este Deus é o Deus das profecias. Este Deus é o Deus que ainda ele cumpre aquilo que ele promete. Então tudo que está escrito em sua palavra, queira ou não, a nossa vontade esteja ou não, ela vai se cumprir. Tudo o que está escrito, tudo, nada passará. Ele disse que os céus e a terra vão passar, mas a sua palavra não. Ela vai cumprir, ela vai se cumprir, e está se cumprindo dia após dia. Então, meus queridos irmãos, vamos nos fortalecer em Deus e na força do seu poder. O seu poder é a sua palavra. Temos que ser guiados por ela, vivê-la, praticar, meditar, ler, aplicar todos os dias. Então aqui a gente finaliza este dia 1º de agosto, que este mês é um mês muito abençoado, e no final dele você vai contar o seu testemunho do que Deus fez neste mês, tá bom? Por meio da leitura, por meio da obediência, tudo, Deus ele vai te abençoar. Senhor Deus, muito obrigado por esta leitura, e que o Senhor nos ajude a alcançar o 1000 inscritos antes do final deste ano, para que comecemos, Deus, 2026 com novos inscritos e novos leitores da Tua Palavra, porque é disso que o mundo precisa. Leia a Tua Palavra e o Senhor falar para eles o que precisa mudar. E a cada pessoa, Deus, que tem que ter mudança de vida, mudança no Senhor, escolher o caminho certo, fazer a coisa certa e sair debaixo do jugo da escravidão do pecado, sair debaixo da ira do Senhor e passar para o lado da bênção do Senhor, o lado das vitórias, o lado da obediência, o lado da renúncia. Aleluia. Assim eu creio, meu Deus, que o Senhor irá fazer grandes coisas por meio de nós, por meio desta leitura da Tua Palavra. Amém. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Que Deus livre você e sua família da inveja. Lute contra a inveja nas orações dos Salmos. Amém? Salmo 91. Leia ele todos os dias, que Deus vai livrar você da inveja.
Fuja da inveja. Lute contra a inveja. Que ela é um principado que destrói tudo. Mas se você estiver na cruz de Cristo, no sangue de Jesus, sobre sua vida, este mal jamais chegará à tua casa, muito menos na tua tenda. Que Deus te abençoe. Até a próxima leitura.